Hello guys, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje nós vamos estudar inglês com uma pequena cena do filme Toy Story 3. Então, vem comigo. Esta é uma das cenas mais emocionantes do filme. O personagem Andy, que praticamente cuidou de todos aqueles brinquedos ao longo de toda a sua vida, ele está dando o Woody, que eu acredito que seja o brinquedo mais importante para o Andy. Ele está dando ele para Bonnie. E aí na hora que ele vai dar o Woody para Bonnie, ele faz uma declaração muito bonita, explicando toda a importância que tinha o Woody para a vida dele. Então, primeiramente, para nós entendermos melhor aqui, nós vamos assistir essa cena com legendas em português. Então, bora lá! Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. He'll be there for you, no matter what. You think you can take care of him for me? Okay then. Agora, vamos assistir essa mesma cena com legendas em inglês. Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. He'll be there for you, no matter what. You think you can take care of him for me? Okay then. Agora, vamos compreender cada detalhe. Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. Então ele começa dizendo: Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, Now Woody, ele tá dizendo o que basicamente? Agora, o Woody. No português a gente fala Woody, né? Woody. No inglês eles falam Woody, Woody. Então tem essa diferença aí de pronúncia, né, gente? E aí vamos lá. Ele diz isso aqui, ó. Has been my pal. Vamos lá, o que quer dizer isso, gente? Primeiramente, é preciso entender o que significa essa contração aqui logo do começo da frase. Parece que é um he is, né? Mas não é. Por que não é? Porque essa contração, ela tá representando basicamente um he has. Então, he has been. Ao pé da letra, essas três palavras aqui, elas significam ele tem sido. Então, ela foi contraída para has been. E aí, depois ele diz my pal, que significa meu amigo, meu companheiro, meu parceiro. Sinônimo de friend, amigo. Bom, ele está dizendo então, ele tem sido, vamos traduzir aqui para meu companheiro, uma palavra bem grande, né? Meu companheiro. Ele tem sido meu companheiro, tem sido meu parceiro, meu amigo. E aí depois ele diz assim, ó, for. Esse for é como se fosse um por. Imagina aqui que ele fosse, imagina só, tá? Se ele fosse dizer assim, ó, vamos imaginar aqui, ó, ele tem sido meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, por, vamos supor que ele quer falar aqui 10 anos. Ele diria dessa forma, he's been my pal for 10 years. Ele tem sido meu amigo por 10 anos. Mas ele não cita um período, ele não cita uma quantidade de tempo, ele não cita uma quantidade de meses, de anos. Ele simplesmente cita o termo as long as. Vamos lá, o que significa essa expressão as long as? É importante você entender que ela tem vários significados, tá?
E alguns dos significados são: contanto que, desde que, enquanto. Poderia até significar algo como pelo tempo máximo. Quer dizer, você tem esses sentidos diferentes para se utilizar o as long as. Cada um vai depender do quê? Do contexto. Nesse caso, gente, esse as long as, nessa frase, ele está querendo dizer que é o tempo máximo possível. Ele tem sido meu companheiro, tipo assim, ele não está representando um período, ele nem consegue representar um período. Porque quer dizer que é como se fosse uma famosa expressão que a gente tem aqui no português, desde sempre. Sabe quando a gente cita isso aqui, ó? Desde sempre. Você está dizendo o quê? É um período indefinido. Você não sabe desde quando começou algo. Você cita o termo em português desde sempre. Essa expressão, desde sempre. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Só que aí no final, entendam uma coisa. Não podemos necessariamente traduzir para desde sempre. Por quê? Porque no final, ele diz aqui, ó. I can remember. Significa ao pé da letra, eu possa ou eu consiga lembrar. Lembrando que can significa poder, no sentido de permissão, possibilidade, capacidade. Então, pode ser um eu consiga lembrar, eu posso lembrar, eu possa lembrar, eu consiga lembrar. Tá, então vamos analisar aqui, gente. Como que a gente pode adaptar o final dessa frase? Primeiramente, é importante você entender que não dá para juntar essa tradução com essa. Já pensou se falar assim, desde sempre eu consiga me lembrar? Não faz muito sentido. O que é interessante é que na versão em português desse filme, olha só como que ficou essa adaptação. Dá só uma olhada aí. O Woody tem sido meu amigo acho que desde sempre. Ele simplesmente cita algo como, acho que desde sempre. Quer dizer, o que importa não é as palavras que você vai utilizar aqui. O que importa é o quê? É o sentido que você quer passar. Você entendeu que as long as está representando um período não específico, uma quantidade de tempo não específica. I can remember, que ele consegue lembrar. Então a gente pode traduzir esse final para essa forma adaptada que eles fizeram na versão do filme em português. Acho que desde sempre. É mais ou menos esse o sentido que o Andy tá querendo passar. Que ele é amigo do Woody desde que ele consegue se lembrar. Bom, o importante aqui não é você encontrar a tradução exata para cada palavra e tentar juntar tudo, porque na maioria das vezes não vai funcionar, como você viu aqui. Então, analisando aqui, nós traduzimos para simplesmente: agora o Woody, ele tem sido o meu companheiro, acho que desde sempre. Então, vamos compreender a pronúncia. Para quem não está acostumado aqui com o método do meu canal, o que eu faço aqui, gente, basicamente é o seguinte, tá? Primeiro, eu apresento a frase em inglês, certo? Esse trecho que nós acabamos de analisar. Apresento a transcrição fonética dele para quem gosta de estudar com os símbolos do alfabeto fonético. E aqui embaixo eu coloco uma transcrição em português. Você já está acostumado com isso aqui no canal, que é basicamente o quê? A forma escrita em português da frase em inglês aqui em cima. Então vamos lá. Ó, primeira coisa para a gente analisar aqui, ó. No português, a gente pronuncia esse nome aqui como Woody. Woody, né? Com o som do D, de, Woody. Só que no inglês, eles pronunciam mais pro Woody. Woody. O som do D acaba ficando com um som de R. Woody. Então ele começa now Woody, now Woody. E aí depois ele diz, he's been my pal for as long as I can remember. I can remember. Então, now Woody has been my pal for as long as I can remember. Now Woody has been my pal for as long as I can remember. Now, Woody, he's been my pal for as long as I can remember. Now, Woody, he's been my pal for as long as I can remember. Now, Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart.
Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, he's brave, olha só que interessante. Agora há pouco, a gente acabou de ver que essa contração aqui era um he has. Porém, agora é he is. Como identificar, Murilo? Contexto, gente. Aqui não pode ser ele tem bravo. Não faz sentido falar assim, ó. He has brave. Não faz sentido. Por isso que muitas dúvidas que muitas vezes a gente planta na nossa cabeça são de coisas inexistentes. São de coisas que não vão te confundir nunca dentro do inglês. Esse tipo de contração nunca me confundiu. Por quê? Porque você precisa, antes de perceber se confunde ou não, analisar a frase toda. Analisa o contexto, analisa a estrutura na qual a frase foi construída. Então, quando a gente fala que he's brave, é uma frase no verbo to be. Ele é bravo, corajoso, né? O que é o bravo? O bravo de corajoso, não é o bravo de nervoso, não. É o corajoso. Então, ele é corajoso, he's brave. E aí, depois, ele diz assim, ó. Like a cowboy. Bom, não é gosta de um cowboy. Por que que não é, Murilo? Porque quando ele cita uma característica, um adjetivo, e aí esse like tá vindo depois, você pode perceber que sempre vai ter um sentido de como. E o que que é o como? É o como tipo um igual. Por exemplo, ele é corajoso igual um like a cowboy, igual um cowboy should be. Deve ser. Gente, pode ser igual um cowboy, tá? Mas o ideal é o como um cowboy deve ser. Interessante porque o should é um modal verb que pode ser traduzido para deveria ser ou devia ser. Então, como um cowboy deveria ser. Eu, na minha opinião, traduziria para deveria. Acho que ficaria melhor. E aí ele conclui dizendo duas características do Woody. And kind. Então, e gentil. E por último ele conclui dizendo aqui and smart. E inteligente, esperto, não é? Então essa frase inteira nós traduzimos para ele é corajoso como um cowboy deveria ser. E gentil e inteligente. Vocês percebem que a forma que eles constroem isso aqui em inglês é diferente da língua portuguesa, certo? And kind, and smart. Não é comum a gente falar assim, ó, na língua portuguesa, né? E gentil, e inteligente. Língua inglesa não segue as mesmas estruturas da língua portuguesa, tá bom? É importante entender isso, que quando você se trata de adjetivos, vírgula, and, essa forma aqui é completamente correta e completamente comum dentro do inglês. Aqui, gente, vocês precisam analisar que ele citou 3 adjetivos. Brave, né? Vamos falar aqui corajoso, gentil e inteligente. O que é interessante é que se você for citar 3 adjetivos em inglês, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, ele é alto, certo? Ele é alto, inteligente. E aí na hora de citar a última, por exemplo, e gentil, eu vou colocar mais uma vírgula e vou falar assim, ó, and kind. Quer dizer o quê? Que isso aqui é completamente diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa, obviamente, essa última vírgula aqui, ela não existiria. Na língua inglesa, essa vírgula existe, ok? Se você nunca viu isso, se isso aqui é novidade pra você, comenta aqui embaixo, comenta no chat ao vivo aí que eu quero saber. Então é isso aí, gente. Essa frase aqui, ele é corajoso, como um cowboy deveria ser, e gentil e inteligente. Agora, vamos para a pronúncia. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, but significa basicamente mas, sem o i, né? Mas, ao pé da letra, olha só, the thing
significa a coisa, tá? Ao pé da letra. A coisa que faz. The thing that makes. That, nessa frase, é representado como que. Então, mas a coisa que faz, nós traduzimos, nós adaptamos para o português para mas o que faz. Olha só, essas 3 palavrinhas, gente. O que faz? The thing that makes. E esse make, ele tá conjugado com S porque está na terceira pessoa do singular. Mas o que faz... E aí, no português, a gente tem o costume de falar o Woody, né? O que faz o Woody special, nós poderíamos adaptar aqui para o que faz o Woody ser especial, ou o que faz o Woody especial, tanto faz, gente. Você pode colocar um ser aqui ou deixar assim mesmo, mas o que faz o Woody especial é verbo to be, né, gente? E aí nós temos uma frase aqui no futuro. Nós temos uma contração, he'll, que é uma contração de he will, que quer dizer o quê? Uma frase no futuro. Ele, e aí depois temos um nunca. E aí nós temos aqui um phrasal verb muito comum, que é o give up, desistir. Então, já que está sendo conjugado no futuro, ele nunca desistirá. Certo? O papel do will aqui é sempre conjugar o verbo a seguir para o futuro. Eu até posso traduzir, adaptar isso para ele nunca vai desistir. Tanto faz, gente. Ele nunca desistirá, ele nunca vai desistir. Está passando o mesmo sentido. Só que não é simplesmente ele nunca desistirá. Ele nunca desistirá de você, on you. E esse ever, no final da frase, ele dá um tom de jamais. E o que é interessante aqui é que toda vez que você utilizar o phrasal verb give up, e você quer falar desistir de algo, então você quer falar assim, I won't give up. Eu não vou desistir, certo? Futuro, I won't give up. Beleza. Agora, se você quer falar assim, eu não vou desistir dele ou dela, um exemplo, não importa sobre o que você vai falar depois do desistir, depois do give up. Você vai utilizar a preposição on, tá? Por quê, Murilo? Porque é a preposição que é utilizada pro phrasal verb give up. Não me pergunte por quê, mas é importantíssimo você entender que às vezes não vai utilizar uma preposição com a tradução literal depois de um phrasal verb. Esse caso aqui, esse exemplo aqui, nós vemos que se utiliza o on. Então, desistir de algo, você vai usar o on. Então, I won't give up on her. Eu não vou desistir dela. É importante você entender que quando você quer falar desistir de algo, você vai usar o on. Beleza? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre como se utilizar essas expressões aqui, ó. Essas expressões não, essas preposições. In, on, at. Aqui no canal tem um vídeo explicando como se utilizar as expressões in, on, at, de todas as formas possíveis dentro do inglês, tá? Se você não assistiu essa aula, corre aqui no meu canal, depois dessa aula, claro, e procura lá, in, on, at. Tem uma aula lá de 20 e poucos minutos explicando tudo sobre as preposições, ok? Te espero lá. Bom, e o que é interessante aqui, gente, é que a gente traduziu essa frase aqui meio que ao pé da letra, né? Aqui no meio, faltou um que. Você percebe que aqui no inglês não tem isso, ó. Ó, se fôssemos traduzir ao pé da letra, mas a coisa que faz o Woody especial é ele nunca desistirá de você jamais. Beleza, mas aqui precisaria de um que, certo? No português, no inglês não faz sentido. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desistirá de você jamais, tá? Importantíssimo entender que algumas palavras que existem no português não são necessariamente úteis dentro do inglês, tá bom? Às vezes você vai perceber que na maioria das vezes você vai omitir esse tipo de palavra, que é o caso do inglês ali, ó. Então, mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desistirá de você. Jamais. Esse ever, ele passa o sentido de pra sempre. Algo duradouro, algo
permanente. Então, geralmente, quando utilizamos o ever no final de uma sentença, no final de uma frase, você quer passar aquela ideia de algo duradouro, de algo permanente, de algo que é para sempre. Você quer dar uma ideia de totalidade, uma ideia às vezes até de infinito, sem prazo de validade. Ever. É igual quando eu falo assim, ó, he's my best friend ever. Ele é o meu melhor amigo. E esse ever representa o que no final? De todos. Uma totalidade completa. Ever não é um termo que você tem que ficar procurando tradução literal para ele, tá? Se você tem esse hábito de quando você vai estudar inglês, ficar procurando tradução literal para as coisas, se você tem o hábito de tudo que você for aprendendo em inglês, colocar sempre uma tradução única, você vai se deparar com coisas que vão ter mais de 3, 4, 5 traduções. Você vai ver que o ever tem vários sentidos. Você vai ver que aquela outra expressão que nós falamos ali em cima, o as long as, você vai ver que tem vários sentidos para você se utilizar isso no inglês. Você não pode, de forma alguma, ficar amarrado a uma só tradução, a um só significado, tá? É importante você sempre ter a mente aberta para entender os sentidos que aquele termo, que aquela expressão, que aquele verbo quer passar. Esse é o meu conselho para vocês que estão estudando inglês aqui na internet, tá? Não se amarrem a um só significado. Vão por mim. Então, vamos para a pronúncia. Bom, gente, prestem atenção, certo? Aqui nós temos várias palavras com o som do TH. E o som do TH é uma coisa que aterroriza muita gente. Por quê? Porque é um som que não tem no português. E como é que eu represento, então, na transcrição aportuguesada? The thing that. Língua entre o dente ali, a pontinha soprando. The thing that. The thing that. Tá. Esse but, the thing that. Pratica. Repete aí comigo. Eu quero que vocês repitam enquanto vocês estão estudando comigo, viu? Não fica só me assistindo, não. Vamos lá. But the thing that makes. But the thing that makes. Vocês perceberam que o G do thing não sai, não aparece. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quem me assiste aqui sempre sabe que eu sempre falo isso, que todas as palavras que terminam com ing, não pronunciamos a letra G. Ou seja, eu vou pronunciar simplesmente thin. Thin. E o último som ali vai ser o quê? A letra N. Thin. Então, but the thing that makes Woody special is he'll never give up on you ever. Mesma coisa. Prestem atenção nas junções. Give up, obviamente, vai juntar na hora da pronúncia. Vai ficar como? Give up. On you, vai juntar também. Vai ficar como? On you. On you ever. Prestem atenção, então. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. He'll be there for you, no matter what. He'll be there for you, no matter what. Bom, quando ele diz aqui, ó, he'll be, basicamente, gente, é uma conjugação no futuro, tá? He will be. O que significa isso, gente? Ele será, ok? Então, he will be, ele será ou ele estará. Por que será ou estará? Varia muito do que? Do sentido que eu quero passar na minha frase, do contexto. Eu preciso lembrar sempre que o verbo to be, ele representa ser e estar. Nesse caso, neste contexto, nessa situação, ele estará. Por que ele estará? Porque nós usamos esse termo aqui, ó, there, que seria um lá no português. Então, seria mais ou menos assim, ó, he'll be there. Ele estará lá. E esse for you não é com você, é por você, tá? E o principal significado do for não é
para, tá? O principal significado da palavra for é o por. Então você vai ver contextos em que ele vai significar por, você vai ver contextos em que ele vai significar o para, mas o principal significado dele é o por. Por quê? Ele estará lá por você. Entendam o sentido da frase, tá, gente? For you. No matter what. Bom, no matter significa basicamente não importa. E aí ele conclui dizendo o quê? O quê? Ele conclui dizendo o quê? O quê? What significa o quê? Tá, beleza. Se a gente traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Ele estará lá por você, não importa o quê. Gente, obviamente que o sentido que ele quer passar é o quê? Não importa o que aconteça. Quer dizer o quê? Não importa o que vai acontecer. Ele vai estar lá por você. Ele estará lá por você. Então a gente adapta essa frase no final aqui para não importa o que aconteça. Tá? Entendam o sentido, não as traduções literais. Vamos então para a pronúncia. Pronunciem aí comigo então. He'll be there for you, no matter what. 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 You think you can take care of him for me? Okay then. You think you can take care of him for me? Okay then. Bom, quando ele diz aqui, ó, you think, seria basicamente você acha. Gente, ó, uma coisa importantíssima para você entender aqui nessa frase, tá? Analisa essa pergunta comigo. Ela é uma pergunta feita no presente simples, ok? Simple present. O que significa que se eu estou fazendo uma pergunta no presente simples, o que eu preciso ter para começar ela? O auxiliar do. Quer dizer o que então? Que aqui no começo eu deveria, pela norma gramatical inglesa, ter um do. Porque é uma pergunta. Pelo simples fato que é uma pergunta. O certo seria o quê? Do you think you can take care of him for me? Por que teria que ser com do? Porque é uma pergunta no presente. Ponto final. Então, qual que é o motivo, razão, circunstância dele ter omitido essa palavrinha aí muito importante para realizar perguntas? Já que nós aprendemos aí em diversas aulas sobre simple present, que se eu for fazer uma pergunta, eu preciso usar o do. Entenda que nós estamos aqui num contexto informal. O correto é utilizar o do. Dentro do contexto da cena, ele simplesmente omitiu. Não vai fazer muita diferença, tá? Não vai mudar o sentido da frase o fato dele ter omitido o do. Mas é importante você entender que ali está faltando o do, tá bom? Então, quando ele diz aqui, ó, you think you can, você acha que você pode, ao pé da letra seria isso, tá? Esse que, mais uma vez, não tem no inglês. You think you can. Você acha, você pode. Seria isso ao pé da letra. Nós adaptamos para você acha que pode? Tiramos o segundo você ali, né? Você acha que pode? E aí nós temos esse verbo aqui que é muito importante, que é o take care. Na hora que pronuncia junto fica take care, take care. Que significa o quê? Cuidar, cuidar de alguma coisa, cuidar de algo, cuidar de alguém. Take care. Então, você acha que pode cuidar of him, tá? Him significa ele, ok? Então, cuidar dele, for me, podemos traduzir para mim, certo? Lembra que eu falei que o for, às vezes, tem um contexto do por mim, para mim. Então, você pode cuidar dele para mim, ou por mim, poderia ser, mas ia ficar um pouquinho estranho, né? Então, você acha que pode cuidar dele para mim? Ou, melhor ainda, para mim, né? E aí, no final, ok, then. É as últimas palavras que o Andy cita ao dar o would para ela. Ele diz, ok, then. Gente, ok é como se fosse um tá bom no português, sabe? Beleza, então. Ok, então. Tá bom, então. Então, quando ele diz ok, ó, entenda uma coisa. Esse then é como se fosse um então. Então, seria algo como tá bom, então. Ou
poderíamos até traduzir para então tá. Tanto faz, gente. O importante é você entender o sentido. Você conclui algo, você quer falar assim, então tá bom. Então tá. Beleza, então. Como é que você diz? Ok, then. Então, ok, then. Então tá. Então, beleza. Então tá bom. Agora vamos compreender a pronúncia dessa frase final dessa análise. Vamos lá. You think you can take care of him for me? Ok, then. Primeira coisa para você entender aqui, ó, que essa palavra aqui, ó, of, é pronunciada como of. Of. De uma forma bem sutil, tá? Ele não fala of him, ele fala of him. Of him. For me. For me. Ok, then. Ok, then. E prestem atenção nos sons dos THs. Aqui no think e aqui no then. Então, you think you can take care. Lembra que eu falei das junções? Olha só que interessante. Take care. Vai juntar. Take care. Take care. You think you can take care of him for me? Ok, then. You think you can take care of him for me? Ok, then. You think you can take care of him for me? Ok, then. You think you can take care of him for me? Okay, then. You think you can take care of him for me? Okay, then. You think you can take care of him for me? Okay, then. Agora, vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Note aí, perceba se vai ficar mais fácil de compreender. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo antes de sair, de comentar o que você achou e de comentar também aqui embaixo qual cena de filme que você quer que eu traga aqui pro canal pra gente analisar. Não se esqueça de me acompanhar também lá no Instagram, teacher.murilo, esse daqui que tá aqui embaixo. Eu estou sempre fazendo lives, estou sempre ensinando coisas diferentes, portanto me acompanhe lá também e faça parte disso comigo. Então agora para fecharmos, vamos assistir essa cena sem legendas. Não se esqueça, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias, hein? Bora lá! Now, Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a cowboy should be, and kind and smart. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. He'll be there for you, no matter what. You think you can take care of him for me? Okay, then. É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima, hein?